Gente, que bonitinho, né? Que gracinha essa criançada. O departamento infantil está de parabéns, viu? Pela dedicação, ensaiar essa garotada aí. E passou de forma muito bela, né? A mensagem do nascimento de Jesus. Meus irmãos, você que traz seu filho aqui à igreja, essas coisas vão ficar para a vida toda dele. Ele vai se lembrar, ele vai crescer conhecendo o caminho do Senhor e jamais vai se desviar. Eu sei que talvez você tenha vindo aqui só para tirar foto do seu filhinho, do seu netinho, ver ele vestido de ovelha e tal, mas eu gostaria de compartilhar rapidamente um trecho da palavra de Deus com você. É impossível a gente se deparar com essa cena e não refletir um pouquinho sobre ela com a Bíblia. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 27 a 30. Como vocês sabem, né, o pastor Alex, ele já está cumprindo suas férias, encerrando então suas atividades aqui na igreja. Pastor Wellington eleito vai assumir a igreja a partir do dia 1º, tá, de janeiro. E até lá a gente vai trazendo algumas pessoas para compartilhar a palavra de Deus, que no caso hoje sou eu. Mas que Deus possa falar ao seu coração hoje, tá? Eu tenho um assunto aqui muito interessante sobre Jesus, e eu gostaria de dividir um pouquinho com você. Mas antes eu gostaria de orar. Você que abriu sua Bíblia, capítulo 8 de Marcos. Pai, obrigado, a tua mensagem aqui pregada, Senhor. Fala aos nossos corações, enche-nos de alegria. Pai, mas eu te peço que aqueles que te conhecem prossigam em te conhecer, e aqueles que não te conhecem, queiram te conhecer, ó Pai, que o Senhor se revele a todos aqui neste lugar, com a tua graça, em nome de Jesus. Marcos capítulo 8, versículo 27. Eu vou aqui ler na versão NVI, que é a minha, mas você pode acompanhar na sua versão. Fala assim: Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados das proximidades de Cesaré de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Em outros evangelhos, a resposta de Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você, hein? Quando alguém te pergunta quem é Jesus, o que vem à sua mente? E eu acho muito apropriado falar disso no Natal, porque apesar de que o Papai Noel ainda é bem comentado, o Natal ainda é o nascimento de Cristo, não é? Ainda é o nascimento de Jesus. Mas cada um parece que fala de um Jesus diferente. Eu não sei você, mas as pessoas falando de Jesus parece que não estão falando da mesma pessoa. E o Jesus que eu quero refletir hoje aqui com vocês um pouquinho é o Jesus da Bíblia. Mas o fato é que, para você responder quem é Jesus, na verdade essa resposta vai depender mais de quem você é do que propriamente de Jesus. Porque cada um vai falar algo diferente de Jesus, vai imaginar Jesus de uma forma, ou vai escolher características desse Jesus que nós conhecemos, e vai apresentar Jesus de uma perspectiva, de um ângulo. Então, responder quem é Jesus vai depender de quem você é. Você enxerga as coisas a partir daquilo que você crê, não se engane. A verdade, ela não é a mesma para todos. As suas experiências de vida, a sua educação, a sua família, aquilo que você crê, muda a maneira como você enxerga as coisas ao seu redor. E Jesus, a Bíblia, o Evangelho de Cristo não é diferente. A igreja, o templo,
as pessoas, vai depender daquilo que você crê. Nos tempos de rede social, isso fica muito evidente. Acontece uma coisa, quem é de um jeito, adora, quem é do outro jeito, critica, e a gente parece que numa guerra que não tem fim, e cada coisa que acontece vira uma batalha. Porque um enxerga uma situação de um lado, o outro enxerga a situação do outro. Eu fico brincando muito com o Hugo, né, Hugo? Ele fica sempre me provocando, querendo me deixar irritado. Não sei por que ele faz isso. Mas às vezes a gente está enxergando a mesma coisa, mas de lados diferentes, de pontos de vista diferentes, porque temos uma cosmovisão diferente a respeito das coisas. E vemos verdades que um não enxerga, que o outro não enxerga. Tá? Ainda mais nos dias de hoje, que parece que as verdades absolutas se perderam, né? Hoje ninguém mais é dono da verdade, cada um tem a sua verdade, ninguém mais tem o direito de impor a sua própria verdade para o outro. Mas, quando nós trazemos o Evangelho para a nossa vida, a gente vive um reino de absolutos. O reino de Deus, Pai, que determinou algumas coisas, e essas coisas não mudam. E elas não vão mudar, porque Deus não muda, o caráter de Deus não muda e não vai mudar. Mas é verdade que talvez você esteja enxergando um Jesus um pouco diferente daquilo que eu enxergo. Tá? A gente tem um Jesus histórico, aquele que os historiadores identificam. Um Jesus que é um personagem que se passou pelo povo judeu. A gente tem um Jesus que na cabeça de alguns é um revolucionário, talvez um Che Guevara, aquele que viria para libertar os judeus das garras do império. Um Jesus mais para curandeiro e daquele que distribui o pão. Aquele Jesus mais Papai Noel, que está aqui para atender a todos os nossos desejos e as nossas necessidades. Tem o Jesus do marketing também, que é esse que vende a beça no Natal, que vende a beça nas nossas igrejas aí, em que tudo, e que a bênção de Deus ela é comprada dia e noite com dinheiro, com ofertas e com dízimo. Nos Estados Unidos, e eu acredito que isso não vai demorar a chegar aqui, não se usa mais o termo Natal, Feliz Natal, nas lojas, nos comércios. A gente vai lá nessa época do ano, você percebe. Eles estão substituindo o termo Feliz Natal por Boas Festas. E o argumento é que, para não excluir as pessoas das outras religiões, então, o judeu comemora alguma coisa também nessa época do Natal, Hanukkah, eu não sei, entendo. Talvez o muçulmano também comemore alguma coisa nessa época de dezembro. Então, eles colocaram Boas Festas, para não excluir ninguém, para não espantar nenhum cliente. E Jesus ele vai se tornando cada vez mais distante da Bíblia, da realidade, do Deus que é. Durante essa confissão de Pedro, em que ele fala, Jesus, na verdade, ele estava se afastando ali da Galiléia, que foi onde ele começou o seu ministério, aqui em Marcos 8, se você ler o livro, o capítulo 8 de Marcos, você vai entender, que Jesus, ele tinha feito alguns milagres na região da Galiléia, e ele estava começando a ir para uma outra região. Mas os rumores dos milagres e das curas que Jesus tinha efetuado, já estavam chegando ali. Então as pessoas conheciam Jesus de ouvir falar, uma pessoa que tinha multiplicado já pães e alimentado uma multidão, que tinha até sobrado alguns pães e alguns peixes, e se ouvia falar de Jesus, mas elas nunca tinham visto Jesus ainda. E aí Jesus chega no meio desse lugar, que já estava fora da sua casa, fora do seu lugar comum, e Jesus pergunta para os seus discípulos. Ele falou assim, nas proximidades de Cesareia de Filipe, quem que o povo anda dizendo de mim? Quem que o povo anda falando de mim? Aí os discípulos falaram, uns falam que você é João Batista, outros falam que você é o profeta Elias, outros falam que você é algum outro profeta. E Jesus vira para os discípulos e faz uma pergunta que eu gostaria de fazer para você.
E vocês? Quem dizem que eu sou? O que você diz de Jesus? Quem é Jesus para você? Como eu falei, essa declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ela não veio do nada. Foi necessário um processo, foi necessário um caminhar, foi necessário um conhecimento adquirido ao longo de uma relação com Cristo. Então, enquanto outros estavam errando na resposta, falando que Jesus era a reencarnação de Elias, ou que era João Batista que tinha voltado, vem um apóstolo, um discípulo, Pedro, mais para frente de todos, e cheio do Espírito Santo fala, tu és o Cristo, tu és o Messias, que significa um ungido, aquele que o povo esperava há tanto tempo, que seria para resgatar o povo e estabelecer o reino de Deus. Mas era possível que na cabeça de alguns desses discípulos, ele ainda era o revolucionário, ele ainda era o curandeiro, ele ainda era o profeta, e não ainda o Filho do Deus vivo. Para responder quem é Jesus, você primeiro precisa saber quem você é, no contexto da Bíblia. Volte os seus olhos no versículo 1 do capítulo 8. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse, tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque algum deles vieram de longe. Meus irmãos, essa é a segunda multiplicação dos pães. Jesus estava vendo uma multidão que o seguia, e essa multidão estava atrás de quê? Eles estavam atrás de Jesus porque Jesus estava operando o quê? Milagres. Era uma multidão que seguia e estava no meio do povo, atrás dos milagres de Jesus. Essa multidão não conhecia pessoalmente o Mestre. Essa multidão não tinha conversado com Cristo, não conhecia os hábitos de Cristo. Essa multidão, ela estava interessada nos benefícios sobrenaturais que a presença de Cristo estava trazendo ali naquele meio. Então eles ouviram falar que lá na Galiléia ele tinha alimentado uma multidão multiplicando pães, que ele tinha curado cego, que ele tinha libertado endemoniados, que ele tinha curado paralítico. E essas pessoas ouviam rumores de que um grande profeta, milagreiro, estava ali presente, e elas foram atrás. É uma multidão carente, desesperada, aflita. Ela vai atrás do primeiro salvador da pátria que aparecer. E é só você ligar a televisão, nos nossos canais neopentecostais, que você vai ver essa mesma multidão desesperada, aflita, atrás de cura, atrás de solução de seus problemas financeiros, atrás de milagres, mas que não conhecem a Cristo. Eu sei porque eu trabalho numa UTI e todo mundo que passa mal liga lá na TV do Valdomiro. É inevitável. Todo mundo que acha que está próximo de morrer, né? Aí bate aquele medo, aí liga lá na TV do Valdomiro. E lá se vende de tudo. Eu fico examinando e ouvindo tudo que se vende, tudo que se promete. A multidão, ela não conhece Cristo, ela está atrás de milagre, ela está atrás de prosperidade, ela pensa com a barriga. Ela não quer relacionamento. Eu não sei qual é a sua posição diante de Cristo, se você está no meio do bolo, se você está atrás só do milagre, e se tem corrente daquilo você vai atrás, e se tem corrente daquilo outro você vai atrás. Eu não sei se você está só atrás de dinheiro, e que alguém te falou que se você der o seu dízimo aqui na igreja, você vai ganhar o dobro. Eu não sei se você está atrás de Cristo só para manter o teu casamento e a tua família. Mas se você está assim, você é multidão. Você ainda não conhece a Cristo.
Você pode ser curado, você pode ver a Cristo, você pode ter um vislumbre da personalidade de Cristo, mas você ainda não o conhece. Você ainda não tem intimidade. Sabe por que não tem? Porque a multidão é a primeira a abandonar o mestre quando as coisas ficam mal. Quando Cristo foi preso e crucificado, quem falou crucificam? A mesma multidão que estava atrás dele, querendo milagres. Essa multidão não tem relacionamento, não tem amizade. Ela não sabe que Cristo, Jesus, é o Filho do Deus vivo. Mas se você olhar para frente no texto, depois que Jesus multiplica e faz um milagre alimentando, pelo menos homens, eram 4.000, e ainda sobrou. No versículo 11, tem um outro personagem aqui. Fala assim: os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Olha esse versículo, que coisa linda. Ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. O Evangelho de Marcos, ele tem muito essa característica de ressaltar o lado humano de Cristo. E eu fico imaginando Jesus vendo o fariseu fazendo uma pergunta dessa, e ele dando aquele suspiro de quem assim, meu Deus do céu, até quando eu vou ter que aguentar esse pessoal? Jesus já tinha operado inúmeros milagres, ele tinha acabado de alimentar uma multidão, e aí vem o religioso, o fariseu, e fala assim: dá-nos um sinal do céu. Aquilo não era suficiente. Eles queriam ver um sinal no céu, eles queriam ver uma coisa Spielbergiana, eles queriam ver fogos de artifício, uma luz, eu não sei o que eles queriam ver, mas o que Jesus fazia ainda não era suficiente para que eles crescem, que Ele era Cristo, o Filho do Deus vivo. E você sabe por que eles não criam? Porque eles não tinham fé. Eles estavam em inimizade com Deus, porque eles eram religiosos. Nada vai ser suficiente para o religioso. Ele sempre vai querer mais um sinal, mais um milagre. E meu irmão, se você está falando assim, meu marido, se acontecesse um milagre na vida dele, ele ia crer em Deus. Não ia não. Porque quem não tem fé, e a fé é dada por Deus, nenhum milagre vai fazer ele crer em Deus. É só a ação do Espírito Santo transformando o coração dele num novo coração é capaz de fazer isso. Os fariseus estavam vendo a tudo e incrédulos ficavam pedindo mais um sinal, porque não era suficiente. Porque eles não amavam a Deus, na verdade eles eram inimigos de Deus. E eles estavam tentando fazer uma espécie de pegadinha para Cristo, para que eles pudessem, de alguma forma, prendê-lo, como acabaram fazendo aqui no final da história, que vocês conhecem muito bem. O religioso, ele não quer o Deus da Bíblia, ele quer o Deus dele. Talvez você não consiga ver Jesus no seu dia a dia, porque o Jesus que você espera não está encaixotado nos moldes da sua religião. O Jesus da Bíblia não está encaixotado nessas 4 paredes, ele não está encaixotado no manual presbiteriano, e ele não está encaixotado dentro da igreja evangélica brasileira. O Cristo é eterno, e ele existe desde antes da fundação do mundo. Ele jamais vai se limitar àquilo que eu e você esperamos dele. Ele é muito maior. E ele vai sempre amar mais do que o religioso quer. Ele vai sempre fazer mais pelo pobre. Ele vai sempre fazer mais pelo humilde de coração. E ele vai sempre fazer muito mais do que os nossos olhos religiosos são capazes de fazer. Então, meu irmão, se você está sempre buscando um sinal, um milagre, e você ainda não crê que Cristo te ama, talvez você seja um religioso, um fariseu. E isso não vai ser jamais suficiente.
É preciso que Deus transforme o seu coração e te dê a fé que vem dele para poder crer na palavra dele e entender que ele te ama, independente dos seus pecados e de tudo que você fez, de tudo que você é. Mas se você ir lá para o versículo 14, a história continua. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Versículo 17. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olho, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Então ele lhes disse: vocês ainda não entendem? A gente está diante aqui de pessoas que caminhavam com Cristo há um tempo. Eles não eram mais multidão, que estava atrás dos milagres, mas não conheciam Cristo. Eles não eram dos religiosos da sua época, os fariseus, que estavam o tempo todo tentando pegar Jesus num deslize. Mas eles eram homens que andavam com Cristo dia e noite. E é aí que eu fico preocupado. Porque esses homens, eles acabaram de ver uma multidão sendo alimentada através da multiplicação de pães. E agora, eles estavam discutindo o que eles iam comer, porque só tinha um pão entre eles. Aí Jesus olha e fala assim: what? Vocês não estão entendendo nada? Eu acabei de alimentar uma multidão, e vocês estão preocupados que só tem um pão para alimentar vocês? 12? 13 com ele, né? Vocês não entendem, vocês não creem, vocês estão vendo, mas vocês não enxergam. Meus irmãos, pode ser que você, eu, não sejamos multidão, mas não sejamos fariseus, mas talvez sejamos um discípulo que está com Cristo, mas ainda não tem muita intimidade com Ele, ainda não conhece Ele direito, ainda não crê que Ele é capaz de suprir todas as suas necessidades a qualquer momento, não importa os recursos, quão escassos sejam. Jesus fala: vocês não estão vendo o que eu acabei de fazer? A gente acabou de sair. Então ele lança um alerta para esses discípulos, e eu gostaria de lançar esse alerta para vocês. Não vamos nos contaminar com o fermento dos fariseus, nem o fermento de Herodes. É o que ele fala no texto. Esse fermento é aquela coisa jogada no meio da massa, que cresce, e que se mistura a massa, e depois você não sabe direito o que é, e é o fermento da incredulidade. Meus irmãos, talvez seja o nosso caso. Andamos com Cristo há tanto tempo, e ainda não conhecemos como Ele é. Ainda duvidamos do amor dEle. Porque quando a situação aperta e tem escassez, você para de crer que Deus cuida de você, que Ele te ama. Você ainda não tem uma fé suficiente para confiar completamente em Cristo e saber que Ele é capaz de transformar a situação. Você tem experiência com Cristo, você viu tudo acontecer, mas você ainda não entendeu direito que Cristo é o Filho do Deus vivo e que não há nada impossível para Ele. Sinceramente, eu peço que Deus, Ele possa nos fazer mais próximos de Cristo e não nos deixar estagnados na fé. Logo depois que se tem esse diálogo, Jesus cura um cego, no versículo 22. Marcos capítulo 8,
ele fala assim, versículo 24. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus curou esse cego em 2 estágios. Primeiro, ele era um cego que não enxergava nada. Aí Jesus tocou nele, cuspiu no olho dele, impôs as mãos, e ele falou assim: você enxerga alguma coisa? O cego falou: olha, os homens são como árvores. A visão dele estava um pouco turva ainda, ele não tinha definição, clareza das coisas que ele enxergava. E Jesus, mais uma vez, chega para esse cego, coloca as mãos sobre os olhos dele, não cospe dessa vez, e aí ele passa a enxergar completamente. Parece que Jesus, quando curou esse cego em 2 estágios, ele estava dando uma lição para os discípulos, eu e você. E esses discípulos que conheciam a Cristo, mas ainda não tinham muita intimidade com ele, eram como esse homem que era cego, não enxergava nada, e de repente ele começa a enxergar alguma coisa, ele vê um vislumbre da realidade, mas ele ainda não teve uma obra completa na sua vida. Ele ainda não tem intimidade com Deus. E só depois que Jesus cura esse cego, em 2 estágios, para que ele enxergasse, né, além daquela visão borrada e turva, parece que só depois que ele faz isso, ele de forma terapêutica e didática vira para os seus discípulos e fala: e agora, quem que o povo anda falando? Que é aquele texto que eu li no início da mensagem. Quem que o povo anda falando de mim? E só então Pedro entende e confessa Cristo como Filho do Deus vivo, Jesus, o ungido, o Messias, aquele que realmente haveria de vir. Meus irmãos, a gente tem que ter fé para enxergar além do óbvio. O versículo 17 fala, percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olho, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem, não se lembram? Jesus está sacudindo os discípulos e falando: não é possível, vocês estão cegos. Mas eu quero que vocês entendam que houve um processo, um caminhar de multidão para discípulo, que estava seguindo, mas não entendia direito um pouco as coisas, e só mais tarde que eles foram entender o propósito e a pessoa de Cristo na vida deles. E a obra deles foi completa, porque a história confirma. Esses homens, Pedro, levaram até as últimas consequências a fé em Cristo Jesus. Eles foram mortos, crucificados de cabeça para baixo, decapitados, apedrejados. Esses homens, essas mulheres, levaram até as últimas consequências os ensinamentos e a transformação que a presença com o Mestre fez na vida deles. Então, eu quero convidar os irmãos a prosseguirem a conhecer a Cristo, a não estagnarem, a não serem como o cego que só enxerga parcialmente, a não ser como o discípulo que vive e que convive com Jesus, mas não o conhece e não tem intimidade com Ele. Então, eu quero desafiar os irmãos a persistirem na oração, na leitura da Bíblia, vir aos cultos, participarem dos ensinamentos, virem à escola dominical, falarem de Cristo, terem momentos de intimidade com Ele, para que você possa prosseguir na carreira cristã, entender mais de Cristo e ter confiança que Ele é capaz de completar a obra que Ele começou na sua vida. Amém? Amém? Eu peço que você possa ter uma sede insaciável de Deus, porque uma coisa que eu aprendi é que a sede de Deus, ela
ela é muito benéfica, né? Ela transforma e nos prepara para a vida, para a nossa caminhada. E quanto mais você conhece a Deus e mais você busca a Deus, menos prazer você tem nas coisas que te afastam de Deus. E quanto mais tempo você passa perto de Jesus, mais você tem vontade e mais essas coisas te satisfazem. Talvez você tenha um pouco de dificuldade ou muita dificuldade de ler a Bíblia. Você não tem prazer em ler. Mas quanto mais você se dedica, mais você vai ser alimentado e mais você vai conseguir extrair da palavra de Deus. Talvez orar para você seja um desafio, mas quanto mais você alimenta o teu espírito, mais a tua carne se enfraquece e mais você consegue se dedicar a Deus. Então eu quero convidar você a fazer isso. E essa igreja, esse prédio, existem pessoas aqui que estão buscando a Deus e estão querendo progredir na caminhada cristã. Então eu quero te convidar a vir aqui, a vir às reuniões, a vir às aulas e conhecer um pouco mais de Deus. As pessoas aqui, as coisas estão acontecendo, tá, irmão? As pessoas estão vindo e estão entendendo um pouco mais e crescendo na fé. Então, que Deus possa te ajudar a transformar o seu caráter e a sua vida. Amém? Amém? Quero convidar a equipe de louvor aqui para a gente poder cantar uma música, um louvor a Deus e que Deus possa nos abençoar. Assentado mesmo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e cantasse essa canção. Você conhece a letra? Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu perdido sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, é o Santo Espírito vivendo em mim. E este é
Este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Amém, meu irmão. Vou chamar o Mauro aqui. Deus, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós reconhecemos diante de Ti que somos incapazes de compreender toda a Sua plenitude, somos incapazes de compreender o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Nós estamos aqui num esforço, mas nós clamamos a Ti que tire as lamas dos nossos olhos para que possamos Te enxergar. Hoje nós estamos diante, Pai Celeste, de tantas pessoas falando de Jesus, tantos televangelistas, existem tantos evangelhos, mas o Senhor, que é o Deus da glória, jamais vai deixar apagar a luz de Cristo, de Jesus, do Teu Filho, que é o Filho do Deus vivo. Pai, que o Senhor possa revelar essa verdade para nós, abrir os nossos corações e que possamos seguir essa luz, Pai. Que possamos, Pai, buscar a verdade, não a nossa verdade, Pai, mas a Tua verdade, Pai. Que seja revelado sobre nossas vidas. E eu Te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, para que possamos ter força e para que possamos também, Pai, ter fé. Aumente a nossa fé, Pai Celeste. Aumente a nossa fé, Pai Celeste. Não nos deixe, Pai, nos perder, Pai, na nossa natureza, que é pecaminosa, Pai. Mas faça renascer a cada dia, Pai, a fé, a esperança em Ti, no Teu Filho, que é Jesus Cristo, o Messias, o Deus conosco. Em nome de Jesus eu Te faço essa oração. Amém. Meus irmãos, a gente já